Saudações cristãs a todos que acompanham conosco o estudo diário da Palavra de Deus. Ficamos felizes e agradecidos a Deus por Ele permitir estarmos mais uma vez juntos para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam e compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e que clicam no dedinho de joinha. Queremos também agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Vanusa, para o Marcos, para a Flávia, para o Sérgio, para Edileuza, para o Gabriel, são lá de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Rosângela da Costa é de Criciúma. Evanilda Coutinho é de Juara, no Mato Grosso. Evilásio e Creuza são de Vilhena, Rondônia. Leonor Maia e Albino são de Portugal. Donizete é de Mococa, São Paulo. Adão Santos manda aqui um abraço especial para sua irmã Eva, de Tocantinópolis, no Tocantins. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, por mais um dia que nos concedes e também agradecidos por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo a nossa mente para entendermos a Tua Palavra. Ajuda-nos a colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos que abençoe todos aqueles que estudam conosco a cada dia, que têm suas lutas, seus problemas, suas necessidades, dificuldades, fraquezas, dê vitórias a cada um. Aqueles que nos pedem orações, Pai, que recebam as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Iremos finalizar o estudo da semana. Estivemos aqui falando sobre uma cidade chamada Confusão, e lembrando a todos vocês que nós estamos estudando o livro do Apocalipse, especialmente o capítulo 14, versos 6 a 12, onde encontramos as 3 mensagens urgentíssimas, que é o tema que nós estamos estudando a cada semana. E esta semana o nosso estudo focalizou especialmente 2 símbolos, uma mulher vestida de sol e também uma mulher vestida de escarlate. Aqui, esse contraste revela a diferença entre esses 2 sistemas. Como nós sabemos, se você não sabe, o livro do Apocalipse é um livro simbólico, é usado muitos símbolos, e mulher em profecia, especialmente aqui em Apocalipse, simboliza a igreja. Quando fala da mulher vestida de sol, que está em Apocalipse capítulo 12, está falando da igreja pura, a igreja que procura ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dele em suas vidas, e a igreja, ou a mulher vestida de escarlate, que está em Apocalipse 17, é a igreja que se contaminou. É uma igreja que fugiu dos princípios bíblicos da palavra de Deus e começou a infiltrar na igreja heresias, doutrinas que não estão na palavra de Deus. Então nós precisamos estudar a Bíblia, porque aqui nós encontramos a vontade de Deus para com cada um de nós. E muitas das vezes nós estamos seguindo uma determinada denominação, somos membros e somos sinceros e fiéis nessas denominações, mas nós não conhecemos o porquê nós estamos ali. Se a doutrina ou a denominação que nós estamos seguindo está seguindo a Bíblia ou não. É por isso que precisamos estudar a Bíblia. Nós não podemos simplesmente confiar e acreditar no que o pastor diz, o padre, o bispo, o presbítero. Não. Temos que ouvir, sim, mas conferir na Bíblia se é exatamente assim que ele está falando. Vocês se lembram dos bereanos? Eles ouviam a palavra de Deus, eles anotavam o que era falado e chegavam em casa, eles iam conferir se realmente era assim que estava escrito na Bíblia. Então nós temos a palavra de Deus, que é a nossa guia. Ela é a nossa bússola.
se nós estudarmos a Bíblia, com certeza nós estaremos fazendo parte da igreja vestida de sol, da mulher vestida de sol, a igreja pura, a igreja verdadeira, apesar de sermos fracos, sermos pecadores, mas é uma igreja que procura fazer a vontade de Deus. Então, o segundo sistema aqui, ele é baseado no raciocínio humano, essa igreja, essa mulher de púrpura. A igreja vestida de sol, ela tem o seu fundamento na palavra de Deus. Ela tem o seu fundamento em Jesus Cristo. Ela não segue doutrinas, heresias ensinadas pelo homem, criados pelo próprio homem. Por exemplo, nós encontramos aqui em Apocalipse, no capítulo 12 e no verso 17, Apocalipse 12, verso 17, nos diz a palavra de Deus: o dragão se enfureceu com a mulher vestida de sol, a mulher pura, a igreja pura. Então, o dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Então, o dragão, Satanás, ele está enfurecido. Ele não quer que o evangelho seja pregado a toda nação, tribo, língua e povo, assim como está na palavra de Deus. E então ele começa a perseguir aqueles que são fiéis e obedientes a Deus, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, se a sua denominação, onde você congrega, não segue o que está escrito na palavra de Deus, não guarda os mandamentos, não tem a fé de Jesus, essa está seguindo a doutrina que foi criada por homens. E nós sabemos muito bem que quando a igreja cristã, no primeiro século, a igreja que Jesus implantou, a igreja que os apóstolos ensinaram, essa igreja, com o passar dos anos, ela foi se corrompendo, ela foi aceitando doutrinas que eram apresentadas para que as pessoas seguissem essas doutrinas contrárias à palavra de Deus. E houve ameaças para que fosse aceito. E muitas pessoas, então, com medo para preservar a vida, aceitavam essas doutrinas que estavam sendo implantadas na igreja, falsas doutrinas. E isso veio ao longo dos séculos, e nós sabemos muito bem que a igreja, que é representada pela mulher escarlate, ela fez muitas mudanças, porque ela se uniu ao Estado e foram então, pouco a pouco, introduzindo heresias. Por exemplo, uma das heresias foi a adoração de imagens. Por quê? Porque quando Constantino ele se converteu ao cristianismo, ele era adorador de deuses, dos astros, deuses pagãos, e eles tinham imagens que eles adoravam. E então o que eles fizeram? Eles trouxeram essas adorações para dentro da igreja cristã e colocaram ali personagens da Bíblia como Paulo, Pedro, Tiago, João, e criaram imagens para serem então adoradas, reverenciadas. E a Bíblia ela condena veementemente em Êxodo capítulo 20, especialmente o segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, não a adorarás, nem a elas prestará cultos. Deus falando para o seu povo, falando para nós, que nós não deveremos adorar imagens. Isso é uma afronta a Deus. Deus ele é o Criador, a imagem não sabe nada. É criada pelo ser humano, é feita de madeira, de gesso, não importa de quê, de cimento. E as pessoas se prostram diante de uma imagem que não fala, não cheira. Nós estudamos isso essa semana. Mas muitas pessoas estão sendo enganadas. E esse segundo mandamento, que diz para não adorar imagens, ele foi retirado do catecismo católico, que criou essas doutrinas falsas. Por isso que a Bíblia diz aqui que ela é a mãe das prostituições. Ela deu de beber do vinho da ira e da sua prostituição às outras denominações.
E outra mudança que a igreja fez foi o 4º mandamento, que diz que nós deveremos lembrar do dia do sábado para adorar, para santificar a Deus, e nós não deveremos fazer nenhum trabalho nesse dia, trabalho secular para ganhar dinheiro, mas foi trocado pelo primeiro dia da semana. E interessante, irmãos, que as autoridades, líderes dessas igrejas, eles dizem que eles têm poder para fazer isso. Vocês se lembram que eu li essa semana, Jesus falando para Pedro, que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja? Esta pedra era Jesus e não Pedro. Mas então eles assumiram essa identidade e o Papa Leão XIII chegou a declarar que nós temos na terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Veja, o dicionário eclesiástico Ferraris diz que o Papa é de tão grande dignidade, tão exaltado, que ele não é um homem, mas Deus e vigário de Deus. Vejam, irmãos, isso é blasfêmia. Por quê? Porque qualquer ser humano, não importa qual seja a posição que ele ocupa, ele é pecador assim como nós. Nós não somos semideuses e nem deuses. E então, esta igreja, que é representada pela mulher escarlate, que fez essas mudanças, ela diz que o Papa é de tão grande dignidade, tão exaltado, que ele não é um homem, mas Deus e vigário de Deus. Vigário quer dizer representante. E é o que Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses, que se assentará no seu trono querendo parecer Deus. Irmãos, nós temos que ter cuidados. É por isso que o estudo que fizemos essa semana diz que nós deveremos sair desta confusão. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse, no capítulo 18, no verso 4, então ouvi outra voz do céu que disse: saiam dela, povo meu, não participem de seus pecados ou serão castigados com ela. Então Jesus aqui ele faz um apelo através desse anjo que estava proclamando a queda de Babilônia, essa confusão espiritual. Ele faz um apelo: sai dela, povo meu. Jesus, ele tem fiéis em todas as denominações, não importa qual seja a denominação, ele tem pessoas fiéis, sinceras, naquilo que elas creem, naquilo que elas ouvem, elas são sinceras a Deus. Mas então, se nós começarmos a estudar a Bíblia, pesquisar, nós vamos ver que existe muita coisa errada que nós estamos seguindo. E então, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia com orientação do Espírito Santo, nós vamos ser tirados do meio dessa confusão espiritual e trazido para esta mulher vestida de sol, que é a igreja pura, a igreja verdadeira. Em João, no capítulo 10, versos 14 a 16, a palavra de Deus nos diz: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral, devo trazê-las também, elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, aqui a mensagem da palavra de Deus é clara. Existem pessoas sinceras em todas as denominações e o chamado é feito agora, hoje. Sai dela, povo meu. É hora de nós virmos para a igreja que representa esta mulher vestida de sol, uma igreja que procura fazer a vontade de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Que nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo e tomar essa decisão enquanto é tempo, porque, como já disse algumas vezes aqui, João ele viu aquela porta aberta e essa porta é a porta da graça, a porta da salvação, ela continua aberta. Quando ela se fechar, não haverá mais oportunidade. Então, Deus diz aqui que ele tem outras ovelhas que não estão neste aprisco, devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Quando Jesus voltar, como eu já disse também para vocês essa semana, ele não vem buscar uma placa de igreja, denominação tal, não. Ele vem buscar os sinceros que estão espalhados por todas as igrejas, que ouvem a voz de Deus, que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a crermos na palavra de Deus assim como ela é, tomarmos uma decisão e ter uma mudança em nossa vida, para que nós possamos nos encontrar com o nosso Senhor Jesus.
Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco esta semana estudando a Bíblia. Retornaremos no domingo dando sequência a esta série, 3 mensagens urgentíssimas. Queremos desejar a todos vocês um bom dia, um feliz dia de preparação, um feliz sábado e nos lembrando que Jesus ele nos diz: venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.